Oi, Isa, perdão, querida. O TikTok interrompeu a live dizendo que ela estava descontinuada. De certo é porque depois de uma hora, o TikTok pede um sinal que nós estamos aqui, que é aqueles testezinhos que você encaixa a, sabe, como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, e aí eu realmente não vi. Talvez porque eu estivesse com os olhos fechados ou lendo. São apenas alguns segundos, você tem que encaixar, sabe? Geralmente acontece depois de uma hora. Nós já estávamos, eu nem reparei. E agora eu espero que, como da outra vez, aconteceu só uma vez antes, né? Que nós estávamos não sei, de repente sair. Pronto, foi num momento como esse, foi dessa coisa do encaixezinho. Eu acho que eu sem querer saí, eu não sei quando, aí continuou, não recomeçou, sabe? Continuou. Isso é importante porque a gente pretende colocar ali, né, no vermelhinho, o nosso encontro aqui, né, assim, é importante que esteja continuado, né, num vídeo só, né, assim. Aí, mas ao que parece nós estamos começando de novo, mas amém, amém. O que é mais importante, né? O que nós estávamos lembrando sobre a espada de Golias. Lembram, queridos, que no capítulo 17 foi dito que a cabeça, tá aqui, a cabeça do filisteu, no caso Golias, Davi ele trouxe para Jerusalém, porém as armas dele, pô-las a Davi na sua tenda. Lembra? Inclusive a espada de Golias ele vai cair de cara no chão, né, assim, com a pedrinha na sua testa, embora ele estivesse de capacete, né, assim, um capacete de bronze. E aí Davi vai para cima, né, assim, e ali ele vai desembaiar. Foi tão rápido, foi tão inesperado, mesmo Golias sendo um guerreiro experiente um guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, um guerreiro experiente, né, assim, ele foi pego ali, ele ainda nem tinha desembaiado, né, talvez porque subestimasse Davi, né, assim. Então quando ele morre, quando ele cai, e Davi com a sua própria espada, a espada de Golias, ele vai desembainhar e ele vai cortar a cabeça de Golias. Não foi assim? Detalhes que só quem conhece, né, é quem conhece a Bíblia, né, como de fato está escrito, né? Então nós lemos que ele vai levar a cabeça e tal, e as armas de Golias ele guardou, ele pô-las aonde? Na sua tenda. Na tenda de quem? De Davi, né, assim. E agora nós vamos encontrar, isso foi no finalzinho do capítulo 17, né, na vitória ali de Davi contra Golias. E agora no final, ou aqui, né, nessa altura do capítulo 21, nós vamos encontrar a espada de Golias guardada, né, assim, guardada ali no tabernáculo, né, de trás. A Bíblia chega a dizer detalhes, né, de trás da estola, para quem está chegando que já estava, perdão, queridos, eu acho que eu estava orando, eu estava de olhos fechados ou lendo, quando quem faz live sabe, né, que depois de uma hora, assim, um pouco mais de uma hora, ele pede aquele testezinho para você encaixar assim, né, assim. Aí pronto, de repente quando eu vi, ficou escuro e disse que por causa da inatividade, né, acho que é o algoritmo, né, que confirma que nós realmente estamos aqui. Então peço perdão e continuamos. Veja, queridos, então a Bíblia vai dizer que ele vai guardar na sua tenda, e por algum motivo, eu acho que esse vem e vai, né, assim, por muito tempo ainda ele ficou indo cuidar das ovelhas do pai, voltava para a corte ali, para, né, o palácio, digamos assim, de Saul. Então, assim, ele não tinha mais posse. A Bíblia não vai dizer o que acontece entre uma coisa e outra, mas a Bíblia vai dizer que a própria espada de Davi, que foi usada por Davi para matar Golias, ele só morre depois de cair no chão, amém? Ele não morreu da pedrinha, ele morreu porque Davi cortou, amém, a sua cabeça. Detalhes, né, que só sabe quem conhece a Bíblia, não é?
E não só de ouvir contar, né, as histórias que às vezes chegam um pouco mais, um pouco menos, né, pobre em detalhes, né, a Bíblia é rica em detalhes, é por isso que a gente não entende por que, né, assim, ao reproduzir num filme, num seriado, eles inventam ou acrescentam ou até mesmo diminuem, certamente porque não sabe que sobre essa pessoa existe uma maldição, amém? Tanto para quem acrescenta como para quem diminui. Amém? Então a gente fica assim, né, naquela gastura, por quê? A Bíblia é tão rica de detalhes, não há necessidade, amém? De inventar, né, assim. E cada detalhe não está aqui por acaso, nem aleatoriamente, tem um significado. Então, Davi não tinha mais, embora ele tenha guardado as armas de Golias em sua tenda, né, depois de todos esses anos, elas não estavam em sua posse, mas veja, o Senhor guardou no lugar mais seguro que existia na época, no tabernáculo, um lugar tão santo, queridos, que, por exemplo, no Santíssimo Lugar, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, né, assim, onde só ele, uma vez, inclusive ele tinha risco de morrer, tanto que ele entrava com ensininhos, com uma cordinha, que caso isso acontecesse, ele era puxado, né? Veja a segurança desse lugar, foi onde a arma ou a espada de Golias, e não foi o capacete, não foi o escudo, mas a espada, amém? A espada que foi usada, né, a do próprio Golias para matar Golias, foi guardada ali no lugar mais seguro e entregue a Davi quando ele estava completamente ali vulnerável, né, assim, fugindo da morte, desarmado, um guerreiro. Você imagina, querida, é que nem crente sem Bíblia, amém? Já pegou uma Bíblia nova e recebeu uma oportunidade? Meu Deus, é a mesma coisa de estar nu, né, assim, você não sabe, parece que os livros somem, não é assim que é, querido, você não, é uma arma que você não sabe usar, né, assim, mas a sua velhinha que caiu nos pedaços, né, assim, né, você tá seguro ali, né, assim que você conhece, né, assim que é, pronto, um guerreiro, já de muitas batalhas Davi aqui, né, assim, completamente desarmado, mas o Senhor guardou para ele ali, no lugar mais seguro que existe, não outra, como Davi disse, não há outra semelhante a esta, amém? A espada de Golias, amém? É o que o Senhor tem reservado e guardado em nosso caminho, no momento em que a gente menos espera, que é o momento que a gente mais vai precisar. O Senhor tem a arma certa para nos dar, amém? Guardada por Ele ali para aquela ocasião, e por isso nós te agradecemos, Senhor. Tamanho o seu cuidado e atenção, não é assim, Riso? E a história continua, amém? Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Olha só para onde ele vai agora. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, né? Lembra que Golias, ele é de Gate. Lembra? Golias é de Gate. Agora ficar atenta aqui à telinha. E vamos lá. Eu até coisa aqui sem querer, pronto. Levantar, né, essa bandeira, né, que não é nossa, que não é, né, ao contrário de... Não somos Saul, amém? Não é um memorial para nós, mas a nossa única motivação é fazer a Bíblia conhecida, né? Assim, cá, oi, cá! Glória a Deus! Louvamos a Deus pela sua vida, querida. Vamos lá. Porém, os servos de Aquis disseram: esse não é Davi, rei da sua terra? Olha como ele já era conhecido, embora ele ainda não fosse de fato o rei, mas era assim que era visto, amém? Não é a este que se cantava nas danças, lembra das mulheres, né? Ali na volta das batalhas, né? Aqueles voltando vitoriosos, né? Assim, quantas vezes elas ali, né? Espontaneamente cantavam e, gente... Aquis, rei de Gate, conhecia a música, a letra da música, olha isso. Esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Vê, queridos, né? Quando o Senhor nos apresenta, né, assim,
como já apresentou Davi aqui, inclusive a Saul ali naquele primeiro momento. Mas veja, quando Deus é conosco, né, e faz o nosso nome, no sentido assim, de que todos podem ver, de que, né, assim, que o Senhor é conosco, isso nos traz consigo, observe, Davi guardou essas palavras, ou seja, tipo, ele sabe disso, porque ele estava ali tentando se esconder, certo? Ele vai para fora do território de Israel, ele vai para Gate, né, assim, para até um terreno inimigo, não é? Tentando ali se refugiar, se esconder, se afastar, né? Davi guardou essas palavras considerando-as ao consigo mesmo, e teve o quê? Medo, muito medo de Aquis, o rei lá de Gate. Veja que isso aqui é um reino, né? Pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia, ai Jesus, se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Gente, imagina a cena. Eu vou dizer que a Bíblia não tem senso de humor. Então disse Aquis, e assim termina o capítulo 21. A seus servos, bem vedes que este homem está louco, porque o trouxeste a mim. Ele foi levado, viu? Ele não passou despercebido, tá entendendo? Quando chegou ali no território, naquele reino, né, de Gate, ele não passou despercebido. Logo aqui, sobre esse é um grande, não é o rei lá da terra dele, quer dizer, não era sobre ele que as mulheres cantavam, tipo, ele é muito mais do que Saul, né, é um grande guerreiro. Disseram de Saul milhares, dele 10 milhares. Então, quando Davi ouviu estas palavras, ele ouviu, viu? Davi guardou essas palavras de algum modo, ele soube, e aí ficou considerando consigo mesmo, e aí ele teve muito medo. E aí o que ele vai fazer? Vai se fingir de doido. Gente, pensa na cena, se contrafez, ou seja, se desfez ali, né, diante dele, se desfez, entende? Em cujas mãos se fingia de doido. Ele fez algum trejeito ali, esgravatava nos postigos das portas, eu acho que gritava, algo assim. Agora, deixar correr saliva pela barba foi meu Deus. Então disse Aquis a seu servo, não, tipo, ele é inofensivo, tá todo mundo vendo que ele é louco, tipo, ele é só... Porque trouxeram a mim, tipo, ele não faria mal a ninguém. Faltam-me a mim doidos para que trouxeis este para fazer doidices diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Ele tanto acreditou, querido, que chegou a dizer, né? Me faltam-me doidos para vocês trazerem mais este, nem disse Davi, esse aí. Quer dizer, gente, falar que nem... A Globo tava perdendo Davi naquela hora, entendeu? À toa. Você imagina, querido, o que a gente aprende aqui, hein, Luan? Oi, Amália, seja bem-vinda, querida. O que a gente aprende aqui, queridos? Senhor, ajuda-nos. Amém? É certo que não passaremos despercebidos, amém? Por onde a gente precisar passar, seja território amigo, como de fato ele já era estimado, seu nome, né, já era estimado, ele era amado, embora que ali para ele, né, não lhe coube ali, né, não estava ali cabendo, e agora, mesmo no terreno inimigo, ele não passará despercebido, e essa era a sua intenção. Ali ele não vai querer chamar a atenção para si. Querida, é tão oposto de Saul, né? Saul era tão orgulhoso que certamente aquele seria incapaz de se desfazer, né? Assim, não é os humilhados serão exaltados, é a quem se humilhar. Não é assim? Deus dá graça a quem? É aos humildes, enquanto que ele abate os soberbos. Não é assim? Então, Senhor, dá-nos essa sabedoria, amém? Paulo vai dizer, fiz-me de fraco, né? Assim, ou seja, ele se adaptava, não é no sentido de, não estamos falando de valores, amém? De princípios, mas que interesse tinha Davi aqui de se voltar, né? Assim, contra, não. Ele queria estar despercebido, né, assim, até entender de Deus, né, o que estava acontecendo, até receber de Deus uma direção, um conselho, uma orientação, né, assim. Então, que o Senhor nos dê estratégias, amém, né,
Ajude-nos no Senhor a nos desfazer. Jesus ele vai se esvaziar, queridos. É tirar a capa. De que adiantaria a capa nessa situação aqui? Não é assim? E sem ela, nós não precisamos nos impor, amém? Nos apresentar, fazer valer. Não é na força do grito que a vontade de Deus vai ser estabelecida em nossa vida, né? É Deus que estabelece, né? É Deus e não nós. Não é na força do nosso braço. Davi entendia isso. Tem alguma dúvida disso? Ele entendia isso, não entendia cá. Ele se desfez, tá aqui, ó. Desfez, a palavra, né? Ou contrafez, né? Ele vai se desfazer aqui diante deles, né? Com uma sabedoria de Deus. Às vezes a sabedoria não é se parecer inteligente, não, é se calar, amém? E deixar o Senhor responder por nós, né? Por que a gente tem tanta opinião, né? Por que a gente acha, aliás, a gente tem muita certeza, né, de muita coisa. E em alguns momentos, queridos, nós simplesmente não sabemos o que fazer. Esta é a verdade. Josafá entendeu isso, ele era um rei. Muito depois de Davi, ele vai dizer, em nós não há força contra essa grande multidão que vem sobre nós. Nós não sabemos o que fazer, né? Diz uma outra versão, mas os nossos olhos estão postos em ti, né? Então Davi entendeu que ali não era hora de guerrear, não era hora de se... não. Então ele vai se... ao ponto, gente, de deixar a barba, a saliva, a barba, né? Escorrer pela barba, convenceu Aquis, né? Que disse, faltam a mim 2 para que, né, para me trouxer esse aqui, para me trazer, né, esse aqui, para fazer doidices diante de mim. Quer dizer, ele é inofensivo, amém? Então muitas vezes é melhor passar despercebido, amém? A Bíblia chega a dizer, querido, que o sábio, aquele que é grande em entendimento, né? Ele não diz isso, não diz. Quem é que diz? É porque não é tão sábio assim, não é? É a Bíblia que diz, essa é a verdade. E não há quem discorde disso, né? Assim, quem realmente sabe, não diz que sabe. Amém? Isso é de uma nobreza, né? Assim, tá que aqui é aqueles momentos que você fala assim, aí depois diz que Deus não tem senso de humor, né? Assim, mas é aqueles momentos, sabe? Em que você não precisa se impor. Amém? Você confia tanto em Deus que, né? Você simplesmente vai confiar, né? Simplesmente vai confiar, né? Deus era ou não era? Era com ele. Amém? Né, Cleo? Olha, gente, quem está... Oi, Cleo. Sentimos a sua falta, querido. Oi, vaqueiro. Ir à igreja orar. Aleluia. Vamos lá, querido. Seguimos firmes em nosso propósito. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E aqui está se referindo à sua família, certo? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam. E aqui está, queridos, né? O que outro dia o Senhor nos lembrou. Olha que precioso isso aqui, cá. Davi vai se retirar dali, né? Daquela situação, vai se refugiar numa caverna, a caverna de Adulão, que certamente, né, carrega um significado que dá luz a esse contexto. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, a que se referindo à sua família, eles vão descer ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele. Olha isso, gente, todos os homens que se achavam em aperto e todo endividado, sim, endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Lembra lá quem eram os homens que Saul arrebanhou para si? E foi Saul, não foi de iniciativa deles, mas Saul quis para si, para acompanhá-lo. Lembra lá? Todos os homens, finalzinho do capítulo 14, nós passamos por lá, veja, todos os homens fortes e valentes que via, Saul, que via, os agregava a si. Veja, então quem é que convocava ou agregava, né? Era Saul. Quem? Homens fortes e valentes. Enquanto Davi ali está numa caverna, numa caverna, amém. O Senhor não só enviou ali a sua família, né?
era a sua família, amém? Como ajuntaram-se a ele, foi Davi que os agregava a si? Não, esses homens voluntariamente quis se ajuntar a ele, certo? Quem? Todos que se achavam em aperto, todo homem endividado, sim, e todos os amargurados de espírito, gente. Certamente Saul não queria um exército assim, amém? Ele só quis homens fortes e valentes. Endividado, amargurado, diz não. Em aperto, não. Nem assim, mas foram esses, né? Assim que certamente conduzidos por Deus se juntaram ali a Davi, né? Por que será? Eles se identificavam com ele. Até essa altura as pessoas já estavam percebendo o que estava acontecendo. Amém? Que Deus era com Davi, não era com Saul, que Saul queria matar Davi, que Davi era inocente. Amém? Olha, 400 homens, poucos não. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse a seu rei, lá de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Você pensou mesmo, não pensou? Veja, quando ele se finge de doido aqui, ou seja, até aqui, querido, ele não sabia, ó. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Vou repetir, até que... Gente, tá vivo. As palavras sal é espírito e vida, amém? Até que eu saiba, ele não sabia. Até ele não sabia. Nós sabemos como Deus escreveu essa história, porque nós agora, né, já aconteceu. Ele não sabia, assim como José não sabia, queridos, quando estava naquele poço, ou na casa de Potifar, ou no cárcere, ele não tinha ideia. A única coisa que ele sabia é que Deus tinha, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. O que ele está dizendo? Eu não sei o que Deus há de fazer de mim, né? Mas Deus há de fazer, amém? Né? Ele não sabia. E ali, veja que a família desce para estar com ele, ou seja, faz parte do bando ali, né? das pessoas que agora estão com ele. É de responsabilidade dele, amém? Ou seja, ele já é rei, né? Embora ele ainda não tenha assim uma consciência disso, assim, mas ele já está liderando. Quando aquelas pessoas ali endividadas, né, assim, certamente procuradas por isso também, não é? Eu imagino que eram impostos, né? Ali amargurados de espírito, sim, pessoas deprimidas, né? Em aperto, ou seja, vários tipos de aperto. Já assistiu aqueles filmes assim que tem ali o mocinho, né, o herói da situação, ali o protagonista, e aí aparece cada figura. Pronto, esse é o primeiro exército de Davi, né? Foram com esses que Deus contou. É como o Jonathan disse, olha, quando Deus quer dar o livramento, não importa se muito ou pouco, não importa. Né? Assim, se é os que estão em aperto, ou os que são deprimidos, ali amargurados em espírito, ou que estejam endividados, não importa. Porque o Senhor é o Senhor da guerra. Amém? Não foi o que Davi mesmo vai dizer ali a enfrentar o Golias? Não é assim? Então, são esses que vão se juntar a ele, né? E agora ele com cuidado com seu pai e a sua mãe, que certamente já são idosos, né? Assim, então ele vai pedir ali ao rei de Moabe, né? Deixa o meu pai e a minha mãe ficar aqui, né? Assim, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele não sabia, queridos, né? Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Olha isso, querido, nós estamos falando aqui de Moabe. Lembra de Ruth? A Moabita, né, assim? Mas Moabe ainda é um país estranho, né? Não é território israelense, né, assim? Mas Deus fez de um lugar estranho, glória a Deus, um lugar seguro para Davi e a sua família, né, e aqueles que o acompanhavam, que também precisavam, né, assim, que estavam em aperto. Só Deus sabe quantos tipos de aperto aqui, né, assim, como aqueles personagens que aparecem, né, acompanhando o mocinho, aquele ali, não quero nem saber, sabe, aquele momento do filme que costuma ser hilário, você fala com essas pessoas, você vai vencer essa batalha, pronto. Foram esses que se juntaram a Davi. É ou não é uma história linda, escrita
pelo dedo de Deus, né, vaqueiro? Então, ali em Moabe, né, num país estranho, o Senhor vai fazer um lugar seguro para Davi ou para a sua casa, né, os seus pais. Moraram todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Gente, se referindo a Moabe, que muitas vezes se levantou contra Israel, eles eram inimigos de Israel. Lembra lá o que diz a Bíblia? Que quando os nossos caminhos, né, agradam a Deus, né, assim ele faz com que o quê? Ele faz até com que os nossos inimigos se tornem em amigos. Exatamente, é o que Davi vai. É tão lindo assim a conhecer os princípios de Deus e ver eles se concretizando, né, se tornando realidade na vida dos personagens que a Bíblia nos apresenta, tanto as bênçãos como também as maldições, como a gente vai ver aqui no caso de Saul, né? Mas veja, não é isso que a Bíblia diz, né? Que quando nós agradamos a Deus, né? Quando nós estamos aqui alinhados, embora que, veja, Davi nem sabia ainda ao certo, né? Ele fala, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Né? Assim, ele já tinha sido ungido rei, queridos, mas veja quanta coisa aconteceu. Fazia muito sentido? Não, não fazia. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Quantas vezes você já disse isso? Hein? Talvez hoje, né? Quantas vezes, Senhor, nós dissemos e talvez ainda continuemos dizendo hoje, nós temos motivos. Nós não negamos a realidade, não é disso que se trata, não é assim? Mas ao olhar as nossas circunstâncias, a nossa situação nesse momento, não é assim? Nós perguntamos, né? Nós dizemos, eu não sei, né? Eu não sei o que Deus quer de mim, né? Ou até que eu saiba o que Deus quer de mim, o que Deus há de fazer de mim. Foi o que ele disse. Nada disso parece ter algum sentido, né? Assim, mas nós nos alegramos, porque mesmo quando nós não sabemos, como Davi não sabia, o que Deus há de fazer de nós, né? Há de fazer de mim, há de fazer de nós. O Senhor sempre terá, ainda que em terreno inimigo, o que foi maldição para alguém, para nós será, como está escrito aqui, um lugar seguro. Amém? Né? Tudo que nós precisamos fazer é continuar crendo, né? Crer somente, é continuar acreditando que, embora a gente não saiba no momento o que o Senhor está fazendo, né? É certo que o Senhor está trabalhando, pois é para os que em Ti esperam, é para os que em Ti depositam a sua confiança que o Senhor trabalha e trabalha até hoje, como disse Jesus. Amém, queridos? Não é assim, tá? Ei, vamos que vamos. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Veja, ele não disse que lá não era um lugar seguro, ele disse é um lugar seguro, mas é Moabe. E eu penso que foi o que ele quis dizer, vai para Judá, ou seja, para o território, o seu território. Amém? Né? Judá ficará conhecida, né, como um território de Davi. Então o profeta vai e de Gade, não é? Gade, sim, mas lá onde ele se fingiu de doido, querido, é Gate mesmo, com T, viu? Só fui aqui, será que a gente, não, era Gate mesmo, de onde era Golias, tá certo? Sim, e aqui é Gade com D, né? Esse profeta vai dizer, vai aconselhar, e Davi vai ouvir aquele conselho e vai, veja, no tempo que ele não sabia o que Deus iria, né, havia de fazer dele, ele vai ouvir esse conselho, vai sair deste lugar seguro, ele estava ainda estava, e vai entrar na terra de Judá. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Olha só, até aqui, né, eles estavam ali. Então, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes, ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, que era a sua própria tribo, no caso a tribo de Saul, né, assim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós,
terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. Olha só, e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, que já apareceu antes, o edomita, ali de Edom, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitude. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, se referindo a Deus, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Lembra? Aí ele vai contar o que aconteceu lá, quando ele recebe, né, a espada de Golias. Olha só. Isso, então o rei mandou chamar Aimeleque, que foi o sacerdote que recebeu ele ali. Doeg é que conta tudo, né? Primeiro você vê o drama que Saul vai fazer aqui, né? A cena, o teatro, inclusive a essa altura ele já está sabendo que Jonatas, certamente de Jonatas mesmo, porque só Jonatas e Davi sabiam, né, daquela aliança que eles fizeram ali. Então ele fala assim: não tem ninguém que se doa por mim. Veja, todo tempo, né, assim. Davi em nenhum momento vai se fazer de vítima. Você já viu Davi se fazendo de vítima? Não. Ele vai até se fazer de doido. Amém? Mas de vítima, não. Né? Tá aqui, ó. Contra mim não há ninguém que se doa por mim, né? Que me conte. E aí ele segue. Eu queria marcar tudo que me salta aos olhos, mas não quero lhe cansar. Amém? Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote que entregou a espada de Golias a Davi, sacerdote, filho de Aitude, toda a casa de seu pai. Para quê? A saber, os sacerdotes que estavam em Nob, sim, todos eles, mandou trazer todos, queridos, e vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitude, com ponto de exclamação. Ele já está alterado, ele não sabe o tanto que ele é imprevisível, bipolar e instável. Peço-te, filho de Aitude. Ele te respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, se referindo a Davi? Pois lhe deste pão, e a espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Gente, Davi armou que cilada? Diz para mim, onde é que ele leu isso? Porque não está aqui. Mas na cabeça dele, Davi estava conspirando contra ele. Aí, e outra, ele nem consultou, não foi? Só espada e o pão, foi só. Aí respondeu Aimeleque, como hoje se vê, só ele via isso, certo? Respondeu Aimeleque, aí o sacerdote respondeu ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi? Todos sabiam, gente, da inocência de Davi, né? Então ele vai responder: quem entre todos os teus servos, quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei? Tipo, ele lembrou, ele é teu genro, né? O genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, olha, né? E honrado na tua casa, né? Todos viam que Deus era com ele, que tudo que ele fazia, né, assim, era pelo rei, não era pelo rei. Veja, a Bíblia vai dizer que ele era chefe de 1000, mas eu não sabia até aqui que ele era chefe da guarda pessoal de Saul. É por isso que ele tinha um lugar ali sempre ao lado dele, né? Assim como o general do seu exército, o seu filho Jonatas, né? Um lugar de honra. Então, Aimeleque vai dizer isso, ou seja, é do conhecimento de todos, que entre todos os seus servos não há, né? Há tão fiel quanto Davi, teu genro, chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa. Tipo assim, que é isso que você está dizendo? Conspiração? Como assim? Né? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não.
jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai. Porque é ali que ele mandou chamar não só o sacerdote, mas como toda a casa, eu penso, de Abimeleque. Mandou chamar Aimeleque, o sacerdote ali, né, filho de Aitude, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob, todos eles vieram ao rei, ou seja, não foi só Aimeleque que foi chamado, toda a casa de seu pai, ou seja, todos os sacerdotes ali, que eram ali da tribo não, na linhagem de Arão, né, os levitas eram, pronto, todos os sacerdotes que estavam em Nob, certo? Então, ele falou assim, a casa de hoje que consulta a Deus em seu favor, tipo assim, né? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, se referindo a si mesmo, certo? Nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco, né? Respondeu o rei, Aimeleque, morrerás. Tu e toda a casa de teu... Não. Tu e toda a casa de teu pai, disse o rei aos da guarda. Gente, ele tá louco. Que estavam com ele, volvei e matai os sacerdotes do Senhor. Ele tinha consciência do que está fazendo, porque ele disse, sacerdotes do Senhor, eles eram sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. A que ponto, gente, chegou a loucura de Davi? Meu Deus! E porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. E nem foi, gente, ele é inocente, porque Davi chegou lá contando uma história, lembra da história? É uma mentira. Disse até que estava em nome do rei, que saiu às pressas, por isso estava desarmado. Não foi assim? E que os homens, ele tanto chegou sozinho, não tinha ninguém com ele, né? Até porque era da guarda pessoal, não era assim, ninguém foi com ele estava só. Ele falou, não, os meus homens estão acolá e ali, não foi que ele disse? Ou seja, Aimeleque era completamente inocente. Ele pediu pão, ele disse, não tem outro aqui comum, só tem esse, o da proposição, que eu troquei pelo fresquinho. E ele, não, tem alguma lança, alguma espada? Não, aí só tem, tem a espada de Golias ali, que você, né, que tá aqui de trás ele completamente inocente, gente. Ele nem sabia que tá... Meu Deus. Mas o que ele via, ele, né, na cabeça dele, doente, né, assim, como hoje se vê, ou seja, o que ele via era Davi conspirando contra ele, né, assim, ao ponto de ele achar que até os sacerdotes, meu Deus, vou ver e matar os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Meu Deus, é sério. Souberam que ele fugiu? Não, ele não soube. Tanto que ele falou, não sei nem muito nem pouco, tipo, consultar não é de hoje que eu e ele nem consultou, gente, ali não consultou, senão Davi sabia, não consultou. Ele falava ali do consultar, você acha que se referindo a... Aí, ó, souberam que fugiu, minuciosamente, amém, queridos, né, e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei, não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg, volve-te. Não. Veja que eles, pelo menos, né, viram que ele estava louco, né, assim. Então, os seus próprios servos, vê quanto respeito tinha Saul? Nenhum, eles não quiseram, ele mandou, era um pedido direto do rei, e eles temeram ao Senhor, e eram os sacerdotes do Senhor, então eles não quiseram, tá aqui, não quiseram estender as mãos, não, o sacerdote do Senhor, então, aí ele vai usar o dedo duro, quer ver? Então disse o rei a Doeg, volve-te e arremete contra os sacerdotes. Não, então se virou Doeg, o edomita, só podia ser, isso aqui não é israelita não, viu? E arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho, todos. Então, também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada. Então, no caso, Nob ainda era vivo. A cidade levava o seu nome, ou seja, um homem importante ali. Não, a cidade, também a Nob, a cidade onde ficavam os sacerdotes. Cidade desses sacerdotes passou a fio da espada, homens, mulheres, meninos, crianças de peito,
e bois, e jumentos e ovelhas. Eu lembro vagamente. Ele fez isso, queridos. Tá? Alguma dúvida sobre a insanidade de Saul? Veja, querido, o que nós somos capazes de fazer, sim, porque nós não estamos aqui julgando, não, é para nosso ensino e exemplo do que fazer e do que não fazer. Veja, o que nós somos capazes, o homem, em nossa humanidade, em nosso entendimento, o que nós somos capazes, tá aí as atrocidades, as guerras, né, assim, Hitler, ele achava, ele era regido pela sua própria lei, a sua própria verdade, ele achava estar fazendo algum bem, né? Enquanto era um filho de Belial, a serviço de quem ele estava ali, não era de Deus. Você tá entendendo? Então veja, o que o homem, a humanidade é capaz de fazer na sua, sabe, com o seu próprio entendimento, né? Eu nem sei como colocar. É forte. Ô Lúcio, amigo, meu Deus, loucura, não tinha lugar mais para a salvação desse homem. Não é isso, gente. É por isso que só quem não conhece a Bíblia, quem nunca leu essa parte, né, preciosa da Bíblia, né, assim, para defender Saul, gente, nem assim, Alian, só, sabe assim, ó, só piora. Ele foi capaz, gente, ele foi capaz, achando que Davi, em nenhum momento, ele se ajuntar, Davi não fez exército para si, quem se ajuntou a ele? Os deprimidos, entendeu? Os que em todo tipo, entendeu? Os que em todo tipo, e prova, né, assim, estou aqui sem saber o que comentar, né, assim, ali a gente fica sem palavras, mas é por isso que a nossa oração, né, por mais estarrecidos, né, que a gente esteja, Senhor, nunca ser encontrado num lugar desse. Nós vamos ver que Stalin, Hitler, todos esses homens obstinados, inclusive era judeu, né, assim, o cara que inventou a bomba atômica, né, assim, os caras que decidiram quais cidades, né, assim, mesmo depois, Hitler já havia morrido, a Segunda Guerra já havia acabado, né, assim, e eles vão, mesmo assim, porque o Japão resistia, eles vão lançar, não é, a bomba atômica ali em Hiroshima e Nagasaki. O que essas pessoas tinham na cabeça é o mesmo que Saul aqui, ó, a mesma coisa, né, assim, a mesma coisa, ele foi capaz, aí vai usar um incircunciso, porque esse Doeg, quando foi que ele apareceu aqui mesmo, gente? Fazendo o que mesmo? Ele apareceu aqui antes. Agora ele tem nossa atenção. Cadê ele? Cadê você? Porque Davi, quando ele vai para Nob com B, tá? De Nobé, né? Pronto. Inclusive quem inventou, foi o que inventou a dinamite. Enfim, né, do prêmio Nobel. Tudo judeu, gente, é lamentável isso. Mas tá, pronto, quando ele vai pra Nob ali, que ele vai encontrar Emelec, né? Ali tremendo, né? Ele vai sair ao encontro de Davi, né? E por que vem só? E ninguém contigo? Veja, ninguém tava com ele, tá certo? Aí Davi vai inventar aquela história, ou seja, foi até pra poupá-lo, né? Pra ele não cometer, como que fala? Diante de um tribunal ali, litígio, como é que fala? Tem uma palavrinha, não tem? Léo aqui no. Hein, Léo, como é? Oi, Lê, não é verdade, querida? Tem uma palavrinha, quando a pessoa mente ali em juízo. Não, ele era completamente inocente, porque a história que Davi contou pra ele não era nada disso, né, assim. Mas cadê Doeg, gente? Ele apareceu antes, eu lembro dele. Doeg, que ele lembrou de dengue, né? Doeg. Aí, papá. Tá aqui. Ai, gente, Doeg. Quem era Doeg? O dedo duro. Olha, Doeg. Aqui na história, no encontro com a Emelec, tá? Eles conversam, me dá pão, eu não tenho pão, papá, entre uma coisa e outra. Tá aqui. Doeg era um dos servos de Saul. Sim, Edomita.
era um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era, achava-se ali naquele dia, naquele bendito dia, que Davi chegou lá em Nob e que se encontrou com Aimeleque, viu? Não vai confundir. Pronto, achava-se, tá aqui, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, ele era servo de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg Edomita, o maioral dos pastores de Saul. Foi aqui que ele apareceu, viu? Aí ele vai reaparecer aqui quando foi ele que foi contar, ele que contou tudo, ele não estava lá. Ei, ele mentiu, não mentiu? Foi ele que mentiu, olha, porque enfim, Saul vai fazer aquele pontinho, aquela cena, aquele drama, né? Ele vai dizer ali, ele tá ali em Gibeá, debaixo de uma árvore, numa colina, tendo na mão a sua lança, todo sempre armado, sempre agressivo. Ali tá os seus servos com ele. Aí ele vai dizer, ouvi, aí vai falar com a sua própria tribo. Dá-vos também o filho de... Aí manda, ele tá pedindo, né? A todas, até vim vos fará chefe de mim, tá? Ninguém ouve que desse aviso. Aí ele fala, ninguém de vocês me avisou que meu filho fez aliança com esse filho de Jessé, nenhum dentre vós que se doa, tá aqui a célebre, que se doa por mim é a vítima, né? O de coitadinho. Vítima é Aimeleque, é Nob e toda a sua casa. Ele não tem nada de vítima. Ele é um opressor. E me participa que meu filho, né, contra mim instigou, não sei o quê. Aí aqui, ó. Então Doeg, você tem nossa atenção, seu. Então Doeg, o Edomita, que também estava com o servo de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar a Nob, né? A Aimeleque, filho de Atude, ele fosse ouvir lá o encontro deles dois, né? E como Aimeleque, a pedido dele, consultou ao Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Ele já começou mentindo. Davi não consultou a Deus através de Aimeleque, gente. Não consultou, não foi? Não consultou. Ele já começou dizendo que ele consultou a ele e ele fez provisões. Sim, deu o pão e a espada, mas não. Aí foi quando foi Doeg, foi ele mesmo. Aí foi quando o rei mandou chamar Aimeleque. Foi ele que contou tudo e mentiu e acrescentou. Aí mandou chamar, foi. E ali, aí diz, conspirar, por quê? Conspiraste, né, contra mim. Ele vai dizer, aí ele vai falar bem de Davi, vai falar assim, não, isso aqui não é uma conspiração. Dos pastores lá de Saul, mas estava ali detido por algum motivo, coisa boa não era. E aí é ele que vai, queridos, e não só, meu Deus, ele fez isso sozinho, então ele vai, não, tudo aqui enquanto a gente se recompõe, tá bem, queridos? Nós já estamos terminando a leitura do capítulo 22, que termina agora, mas só para nos recompor, porque esse Doeg, ele vai se envolver, ou seja, ele vai se voltar, né, e vai se arremeter, ou seja, né, de uma forma brutal e violência ali contra os sacerdotes que nem podiam se defender, eles não eram guerreiros, eles não estavam armados, eram inocentes diante de Deus. E outra, se alguma responsabilidade, e ele também era inocente, nós sabemos, Aimeleque, que tinha a ver todos, a sua casa, todos os sacerdotes de Nob, e outra, toda a cidade, né, assim, porque além dos sacerdotes, que foram 85 homens que vestiam a estola sacerdotal, ou seja, que ali estavam a serviço de Deus. E quantos, querido, ao longo da história, por interesses políticos, sim, né, a Igreja Católica já pediu perdão muitas vezes, né, e segue, porque a história sempre revela as atrocidades que a igreja, em nome, aqui nem era interesse político mesmo, né, mas muitas vezes até, né, em nome de Deus se fez, né, guerras e matou pessoas inocentes, mas por interesse por quantas pessoas, nada que ver com assuntos políticos, nada assim, né, assim, mas em países aqui, ó, da África, da Ásia, né, onde a Bíblia é proibida, né, onde o cristianismo, onde a igreja é perseguida, né, assim,
Aí quantos morrem, né, assim, que é o caso aqui. Aí veja, também a nobre cidade deste sacerdote passou a fio de espada, os homens, as mulheres, matou todos ali, querido, até as crianças, e a Bíblia faz questão de dizer, crianças de peito, e mais, os bois, o jumento, as ovelhas, né, que antes ele poupou, né, lá por outros interesses, aqui ele não vai poupar, até os bichinhos, né, inocentes, toda uma cidade ele destruiu, né, na sua insanidade, no seu ciúme, na sua inveja, né, assim, e o capítulo 22 termina dizendo, porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitude, um só, olha, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Nossa, graças a Deus, porque senão ele ficaria sem descendente, queridos. Veja, então, esse nome ele vai se tornar conhecido. Ele foi o único que conseguiu escapar ali na hora do, né? Ele vai escapar e vai para onde? Vai para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Foi ele que contou. Meu Deus, veja, seu próprio pai, sua família, né? Assim, toda a sua cidade. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Olha, Davi vai se culpar, queridos. Quem não se culparia em seu lugar? Era para ele, né? Agora é aquela coisa que ele fica pensando, se eu não podia ter dito ali na frente dele, né? Olha, bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, é por isso que a gente fez questão de voltar e atentar bem para esse homem, que se é que a gente pode chamar assim, não é? Bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, ele não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas de teu pai. Ele está dizendo ali para Abiatar, o filho de Aimeleque, né, o único que sobrou. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Ou seja, ali ele prometeu, né, salvar a ele com a sua vida, né, tipo assim, o que me suceder a mim, sucederá a ti. Ou seja, quem procura a minha morte, procura também a tua. Não era Saul, né? Estarás a salvo comigo. E ali ele se junta a Davi. E é um sacerdote, né? Meu Deus. Veja, queridos, que nosso caminho, né? Sim, nós vamos encontrar providência, sim. E não é algo comum, né? É algo do céu, assim. Aquele pão era o pão da presença, o pão da proposição, o pão que representava, né? Ali é o pão que Jesus vai dizer, eu sou o pão do céu, né? Assim, se referindo à palavra, né? Davi será alimentado com aquele pão, né? Quando ele não tinha pão, estava ali completamente desprovido, desprotegido. O Senhor vai lhe dar não outra semelhante, né? Não havia outra semelhante àquela. Ele vai lhe dar a espada de Golias, mas entre uma coisa e outra tem um Doeg, né, assim? Ou seja, o inimigo também sempre terá os seus, né, assim? Sempre colocará os seus em nosso caminho, né, para nos causar dano, para nos causar prejuízo. E grande foi, né, assim, o prejuízo causado aqui por Doeg. Foi ele que contou. E Davi vai dizer, olha, naquele dia eu bem sabia eu que ele não deixaria de contar a Saul. Mas ele não fez mal nenhum a Doeg, não é? Ele não estava ali para isso. Então, livra-nos, Senhor, hoje, né? Se nós podemos, nós pedimos, livra-nos, Senhor, né? De Doeg em nosso caminho. Esse, né? Filho de Belial, né? Assim, que está a serviço de Satanás, né? Assim, que vem para matar, né? Assim, para mentir, porque ele mentiu. Era um mentiroso. Quem é o pai da mentira? Né? Assim, ou seja, filho do Senhor é que ele não era a teu serviço que ele estava ali. Ele já era um homem mau, ele estava ali detido, e embora fosse um maioral, estava ali detido por algum motivo que não era bom, né? Assim, mas já estava de volta lá, e é ele que vai contar, acrescentar, né? Assim, e veja a consequência, ele mesmo com as próprias mãos é que vai fazer esse grande mal, né? A toda aquela casa, aquela família, aquela cidade. Veja até as crianças de peito. Senhor, quanta dor,
quanto o prejuízo, né? Que não sejamos nós a causa, né, da morte dessas pessoas. Poupa-nos, Senhor, desse desgosto, né? Assim, ainda que no caminho que o Senhor traçou para nós, caminho de livramento, né? Assim, de provisão, né? De aparato, de proteção, né? Mesmo quando nós não sabemos o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor há de fazer de nós, em nós e através de nós, porque grande é o seu plano e não é sobre nós, é sobre o Senhor e o que o Senhor está fazendo, que vai muito mais além de nós, né? Assim, nós somos parte de um plano maior, né? Assim, mesmo quando isso, né, está acontecendo, livra-nos, porque Satanás também tem os seus, né? Assim, tem os seus espíritos imundos, né, os seus anjos malignos, né, que vêm para nos causar dor e prejuízo, né? Assim, que nós te pedimos, Senhor, se nós podemos, e nós podemos. Jesus nos lembra agora, o Espírito Santo lembra, né? E a sua missão é essa. Ele nos lembra o que Jesus nos disse: livra-nos do mal, né? Assim, livra-nos, Senhor, dos doegues. Amém, queridos? Não esqueçamos esse nome, viu, cá? Não esqueçamos, né? E estejamos atentos. Davi não atentou, ele bem sabia, eu falei assim, não era o caso de eu ter conversado com a Aimeleque ali, né? Na presença desse incircunciso, né? Assim, mas ele não tomou ali aquele cuidado, né? Na sua inocência, talvez, né? Mas veja que ele pensou, cara, ele pensou. Então que o Senhor nos dê assim esse discernimento. Entende? Tá ali a provisão de Deus, tá ali a espada que o Senhor guardou para nós, mas nós não estamos imunes, amém? Mesmo protegidos pelo Senhor, o diabo também trabalha, amém? Então, nada acontece sem a permissão de Deus. O Senhor já nos lembrou disso hoje, o Espírito Santo, palavras de Jesus, né, na sua missão. Ele é fiel, né, e zeloso para cumprir. Mas sejamos cuidadosos com os doegues, viu, Riso? Não vamos esquecer esse nome, não. Verdade, né? Não vamos, né, Jair? Não vamos esquecer. Estejamos cuidados. Bem sabia eu, né? Bem sabia eu naquele dia. A gente lembra, gente. A gente lembra. Bem sabia eu naquele dia que não era para eu, né? Deus era comigo ali. Eu percebi o favor do Senhor. O Senhor estava ali comigo naquela situação, mas eu devia ter vigiado. Eu devia ter tomado cuidado. Não tinha nada que deixar, entendeu ali? Tá? Que ele tomou cuidado com tomar os pistolas, ele não externou seu coração, nada, não descobriu mais. Era para ele ter sido mais vigilante, viu? Porque o diabo não brinca não, viu? Na primeira oportunidade, ele vai lá, e mentiu. Davi não consultou o Senhor. Ele poderia, não poderia? Era até o caso, talvez, mas ele não consultou. A Bíblia não diz isso. Falou do pão, falou da espada, mas ele não consultou o Senhor ali. Tanto que, né, depois ele vai se fingir de doido, depois ele vai para a caverna, e até ali ele foi, até quando eu saber o que o Senhor há de fazer de mim. Ele não sabia. Então, tenhamos cuidado, amém? O Senhor hoje nos apresentou Doeg. Eles estão no caminho, viu? Bem ali, ó, naquele dia, né? Sejamos cuidadosos, né, Jair? Sem cessar, né, Cá? Vamos anotar o seu nome, amém? Glória a Deus, louva a Deus pela sua vida. Peço perdão pela interrupção, amém? Espero que esteja num coisa só, né? Então vamos lá. Nesse dia 104 está aqui o nosso diário, né, da nossa viagem de 366 dias, né? Chegamos ao dia 104, aqui conduzidos, guiados pelo Senhor, né, que nos lembra como Jesus prometeu que Ele faria, né? O que Jesus disse e ensinou, e o Senhor continua, né, nos apresentando. Veja, Doeg, né? Que nós não sejamos, Senhor, longe de nós a causa, né, da dor, da morte, do prejuízo de alguém, né? Assim, ajude-nos a vigiar. Então, hoje nós lemos 3 capítulos, amém? Glória a Deus. Já é quase 10, mas ainda é 9, amém? Estamos dentro, embora que a gente já tenha começado um pouquinho, né? Ontem nós lemos o 19, hoje nós lemos o 20, o 21, ai que alegria, queridos, e o 22. Fomos interrompidos, mas retomamos, amém? E concluímos a nossa leitura de 3 capítulos, como é o nosso firme propósito. Deixa agora eu anotar o seu nome com muita alegria. Oi, Pati. Com muita alegria, com muito carinho, né, Lúcio? Oi, amigo. Né, Riso?
Glória a Deus. Lê. Não é assim, querida? Certamente porque naquele momento, você que não colocou o seu nome, eu coloquei aqui um sinalzinho, certamente o Senhor sabe. Amém, Almeida? Zezé, glória a Deus, Amália, a Gui, Selma, glória a Deus, Neuri, oi, Pati, José Sandro, certo, vou colocar Sandro, viu? Sandro, Cariana, olha só, é a sua primeira vez, querida, aqui no pedacinho da Bíblia? Seja sempre bem-vinda, viu? Que alegria registrar aqui o seu nome, como certamente já está nesse CEF, nesse livro memorial diante de Deus, amém? À medida que você ia passando, e é para quem, como o Senhor disse, Abacuque, né? Ivanilde Domingas, para quem passa depressa. E Abacuque nem sabia o que era um TikTok, amém? Mas o Senhor disse a ele, né? É para quem passa depressa. Pronto, aqui estamos, como Abacuque, né? E louvamos a Deus pela sua vida, né? Rosinéria, amém. Que se deixou ficar para ouvir a voz de Deus, pois é a leitura da Bíblia, amém? De toda ela. Hoje nós estamos no 9º livro da Bíblia, amém? Cadê Gênesis? Sempre nos lembrando de onde nós partimos, né, Vitória? Juvenil, amém? De onde nós partimos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, Jair? Amigo, nosso encorajador. Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, amém? E vamos que vamos, né? Assim, Jair, Júnior, pois o nosso propósito é a leitura de toda a Bíblia, Cariana, e é uma alegria, querida. Esse encontro aqui, só Deus faz, né, Jair? É o Senhor que nos traz, que nos atrai, né? E aqui estamos todos os dias, viu, queridos? Para você que está chegando hoje. Sim, se você ainda não segue, vamos lá, seguir um pedacinho da Bíblia. Há tantas pérolas, querido, tantas pedras preciosas, sabe? Que eu, com a ajuda do Senhor, amém? Com a sua graça, né, Rosângela? A Lian já... Uma frase se esquece, assim. Deixar aqui, né, no pedacinho da Bíblia para o bom tesouro do nosso coração, amém? Quero também, eu vejo que, como lá no Insta, né, no Stories, aqui também, escrito também, acredito que vai funcionar muito bem, né, Jair? Pedacinhos da Bíblia por escrito, acompanhado de uma canção, pronto, é o nosso propósito também, né, Léo? E assim está enchendo o bom depósito do nosso coração, amém? Né, Cá? Cá, ontem foi tão bom. Foi um capítulo só, nosso encontro foi rápido. Mas o Senhor nunca nos despede, né, Simone? De mãos vazias. Absorvente, amém. Por alguma razão, amém? Oi, Vanucci, querida. Vamos lá. Vanucci, Osânia, com Z, que nome lindo. Osânia, isso, Marinaldo, glória a Deus. E o seu nome, como diante de Deus, né? Certamente já está registrado, né, Marinaldo? Como Malaquias vai nos revelar, né, vai nos contar, Gra Soares ou Gra, né, assim? De graça, certamente. Atanásio, João Atanásio. Uau, que sobrenome chique. O nome de todos aqueles que amam e que honram o nome do Senhor, né, Lisete? Então, a exemplo, né, do que a Bíblia nos diz, nós temos, né, esse nosso diário, esse nosso livro de oração, todos os dias às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, né?
Assim como Daniel, né, orava 3 vezes ao dia, nós apresentamos o seu nome, a sua casa, a sua família em oração. Amém, Rosalva? Mari, Neide, glória a Deus. E eu estou pensando seriamente aí de trocar por um livro assim bem grandão, onde a gente possa, porque os nomes estão aumentando, né? Assim, Creunice Arara Cristã, essa, glória a Deus. É no capítulo 10 também, queridos, que Jesus vai dizer, né? Que aquele que o defende, acredita? Há uma versão que diz assim, aquele que o defende aqui, né? Diante dos homens, o Senhor, ou Ele promete, né? Nos defender ali também diante do Pai. Nos defender ali também diante do Pai. Ai, é muito do que o Senhor diz aqui para nós, né? Sempre. Bom dia, dona Eliane. Bom dia, Genice. Estou já terminando de anotar. Vai ligar. Aí vou falar do vago. Tá certo, já estou terminando. Porque tem reserva de aniversário. Sim, termina já. É Genice, que eles querem ligar a piscina. Hoje é sábado, né? Ingrid, Sônia, Rose, aí nós já estamos nos despedindo, mas amanhã estamos de volta, também de 7 horas, viu, Rose? Rosilene, Paulo, Kelly, olha só, que o Senhor abençoe esse casal, Paulo, Kelly, amém, com a sua bênção especial, Leide, certamente ele estava só esperando, por volta desse horário, né, queridos, nós estamos nos despedindo. Eu esqueci que estava assim sobre a escola bíblica, né, Thalisson, com um S ou com um L e 2 S, né? Assim, Thalisson. Ianca, olha só. Glória a Deus. Márcio. Amanhã estamos de volta, viu, Márcio? Sempre de 7 horas, querido, todos os dias, viu? Camila e Christian. Amém? Glória a Deus. É isso aí, né? E nosso caminho, mesmo desprovidos ou desarmados, amém? Na vida daquele que está vivendo a história que o Senhor escreveu para si, né? A provisão, amém? A espada de Golias ali guardada, amém? Olha só, está descarregando, não sei se escureceu para você, mas sejamos cuidadosos com os doegues, amém? Temos muito que moer, amém? Sejamos cuidadosos com o doeg, vigilantes, amém? Com aqueles que estão a serviço, né? Assim, nós não brincamos, amém? Sejamos cuidadosos, vigilantes, amém? Porque na primeira oportunidade eles usarão, né, contra nós, amém? Mas lembre-se, né, tem o pão da proposição, não é comum, é um pão, né, de Deus, para Deus, né, assim, que Ele há de dar a você e a mim, né, assim, ainda que em aperto, ainda que talvez fugindo, né, não de Golias não se foge, de Golias a gente enfrenta, né, assim, não podemos fugir, mas em alguns momentos, como nós vimos Davi, né, se fingindo de, né, assim, mesmo não sabendo, né, o que o Senhor estava fazendo, ele continuava ali, né, confiando no Senhor. Amém? Precisamos ir, mas amanhã estamos de volta, amém? Aqui para minuciosamente, né, criteriosamente, acompanhar essa história que o Senhor escreveu para Davi e as histórias, né, que alguns escreveram para si mesmos, né, e com elas muito aprender, né? Chega assim o final, a gente gostaria de repetir tudo o que o Senhor disse, não nós, né, e muitas vezes nem conseguimos reproduzir, mas é certo que o Senhor falou comigo e com você, e Ele nunca nos despede de mãos vazias, temos o suficiente, 2%. O bastante para hoje. Amanhã a gente está de volta de 7 horas, amém? Se você não segue, segue pedacinho da Bíblia, né? Muito de te acrescentar, amém? Porque é Deus falando, é a voz de Deus, tá certo? É para Ele é a nossa bandeira, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E é certo que é o Senhor que convida, né, Jair? E certamente acompanharão estes que, como nós, né, vivem em aperto 1%.
amargurado de espírito, amém, endividado, glória a Deus.